Leitura do profeta Ezequiel. Naqueles dias, foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: por que é que na terra de Israel se converteu em provérbio esta parábola, dizendo: os pais comerão as uvas em agraço, e os dentes dos filhos é que se acham botos? Juro, diz o Senhor Deus, que esta parábola não passará mais em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é minha a alma do Pai, assim também a alma do Filho, a alma que pecar, essa morrerá. Se o homem for justo e proceder conforme a equidade e a justiça, e não comer nos montes e não levantar seus olhos para ídolos da casa de Israel, se não violar a mulher do seu próximo e não se juntar com a menstruada, se não entristecer ninguém, se der o seu penhor ao devedor, e não tirar nada do alheio por violência, se lhe der do seu pão ao que tem fome e ao nu cobrir com vestido, se não emprestar com usura e não receber mais do que emprestou, se afastar a sua mão da iniquidade e sentenciar com justiça entre os homens, entre homem e homem, se andar nos meus preceitos e guardar os meus mandamentos, para proceder segundo a verdade, este tal é justo, viverá certissimamente, diz o Senhor onipotente. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo saído dali, retirou-se Jesus para as partes de Tiro e de Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles arredores, gritou, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada do demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aproximando-se seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, valei-me. Ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela replicou: assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus, respondendo, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a Santa Missa própria da Quaresma, desse dia, quinta-feira da primeira semana da Quaresma. E vamos continuar nossas considerações sobre o jejum que manda a Santa Igreja e corrigir alguns abusos que fazem desta prática. Nós vimos ontem a necessidade de fazer penitência, de fazer jejum. É bíblico, é mandamento de Deus, nosso Senhor. É uma necessidade da nossa alma pecadora. Não há lugar, no resto do lugar, há nenhuma dúvida da necessidade de fazer jejum. Agora nós vamos ver o que a Santa Igreja manda. Então temos que fazer uma distinção. Uma coisa são os jejuns que a nossa piedade faz por temor a Deus durante o ano. E outra coisa é quando a Santa Igreja manda jejuar e aí ela coloca um modo de fazer o jejum. E nós podemos fazer mais rigoroso do que isso? Claro que podemos, mas menos não podemos. Porque a Santa Igreja legisla para o comum dos mortais e nem todos vão conseguir o rigor. E dentro da necessidade do jejum e o como fazê-la, a Igreja, sabendo que ela tem que obrigar isso, baixa o pecado mortal, então ela faz uma legislação que o comum dos mortais possa cumprir, para que não pequem. É mãe, não é uma madrasta, a Santa Igreja, é mãe. Então nós temos que ter presente o que a Igreja manda, e se quisermos fazer mais rigoroso, não ofende nem a lei da Igreja, e muito menos os olhos de Deus Nosso Senhor. Mas menos rigoroso que isso, sim, é ofensivo à piedade, à obediência e ao temor de Deus. Então a Santa Igreja nos manda, no direito canônico, nós temos a lei chamada universal. O que é isso?
É uma lei que obriga a toda a cristandade. Então, todo batizado está obrigado a obedecer à lei universal da Santa Igreja. Então, vamos ver primeiro o que é esta lei, o que ela manda, determina para todos os mortais. Depois nós vamos ver o que a Igreja, para o Brasil, ela deu um indulto. O que é um indulto? É uma indulgência da Santa Sé, vendo o estado deplorável dos brasileiros que não conseguem fazer nada. Então ela mitiga ao mínimo e então o brasileiro está obrigado a pelo menos este mínimo do que se chama um indulto no tempo da Quaresma. Então vamos ver isso com calma, para aí dissipar todas as dúvidas na medida do possível, mas acabar principalmente com os erros que se faz dessas práticas. A Lei Universal, o Código de 1917, é o que nós seguimos, graças ao bom Deus. Ela manda o seguinte, que todos, homens e mulheres, a partir dos 21 anos começados aos 60 anos iniciados, todos façam jejum os 40 dias da Quaresma. Os 3 dias de têmpora e as sextas-feiras, as sextas é outro caso, mas a vigília do Natal, 24 de dezembro, a vigília da Assunção de Maria Santíssima, 14 de agosto, e a vigília de outras festas que eu não vou mencioná-las aqui ao detalhe. Mas como estamos na Quaresma, vamos realçar a Quaresma, os 40 dias. Desde quarta-feira de cinzas até o sábado da ressurreição de Nosso Senhor. Agora, junto com o jejum, ela manda a abstinência. No código está sextas e sábados da Quaresma. Nós temos 2 obras distintas. Uma coisa é o jejum, que vai afligir a nossa mesa, e outra coisa é a abstinência, que vai ser da nossa mesa tirar algo específico. Neste caso, a abstinência é não comer carne de animais de sangue quente. Não é carne branca e carne vermelha, isso é coisa de espírita, que fica olhando cor de carne. O católico vê o quê? O sangue quente e o sangue frio. Se um animal tem sangue quente, mamíferos e aves, normalmente, por que essa classe de animais a Igreja proíbe em certos dias? Porque para o comum dos mortais são os mais prazerosos. É verdade que para uns um peixe é um manjar, de fato. E para outros, tirar o bife da quarta-feira é uma coisa cruel. O comum dos mortais tem um prazer ao paladar ao comer esses animais. Então a Igreja está pensando no geral. E se alguém não gostar de comer carne, bom, é um favor. E não é ofensivo à prática da penitência, está feliz por não comer carne naquele dia. Isso não ofende e não tira nenhum mérito da obra. Pois então, agora a abstinência de carne, nós estamos obrigados desde os 7 anos de idade, 7 anos, até a nossa sepultura. Então vemos a diferença, jejum dos 21 aos 60. É verdade que quem tem 17 ou 15 anos não está proibido de fazer jejum. Ou quem está com 62, 65, 70, a Igreja não os proíbe, mas a Igreja não os manda. Fica ao seu critério, seu juízo e a prudência também. Agora, quem está dos 21 aos 60 está obrigado baixo pecado mortal, salvo debilidade, uma mulher grávida, amamentando, ou uma questão de saúde que não pode, tendo uma impossibilidade física, aí não está obrigado a fazer isso, porque a Igreja não vai obrigar uma coisa que nós não podemos fazer. Repito, a Igreja é uma mãe, Santa Mãe Igreja, Santa Madre Igreja. Agora, nesse tempo de Quaresma, como que é o jejum que a Igreja nos manda? É o seguinte, é fazer uma só refeição durante o dia. Então, nós temos as 24 horas de um dia. Então, nessas 24 horas, fazer uma só refeição. E pronto. É o que ela manda. Agora, vamos ver o que ela permite.
Temos que fazer essa distinção, queridos fiéis, queridas almas, porque é assim, uma coisa é a ordem que obriga a baixo pecado e outra coisa é um conselho. Então a ordem é o seguinte: coma uma só vez por dia. E se o jejum for acompanhado de abstinência, não comam carne. Se for só jejum, pode-se comer carne. Esta refeição principal e única, ela é feita ou no almoço ou na janta, a critério do penitente. É de suma conveniência, como faziam os nossos ancestrais na fé, que se faça no pôr do sol. É uma tradição também que esteve entre nós latinos, mas só que não está obrigado a ser o pôr do sol. Pode ser o almoço ou a janta, o jantar. Agora, a Santa Igreja permite que esta refeição seja a saciedade. É verdade que quem comer para sair rolando da mesa na última refeição, diante de Deus não está jejuando, não. Nós não enganamos a Deus, hein? Nós enganamos o próximo e a nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos. Então não é isso. Mas se eu posso sair saciado, o que quer dizer? Eu posso sair da mesa sem fome, mas não me arrebentando, saindo comida pelo nariz, porque, por favor, vamos ser prudentes. Mas a saciedade sim, ou seja, extinguir a fome. Nenhum problema. Até aí está com o espírito quaresmal. Mas a Igreja permite que pela manhã, aí uma permissão da Santa Igreja, e pela noite, se esta pessoa for fazer a sua refeição principal no almoço, por exemplo, que na manhã ela coma uns pães seco e beba alguma coisa líquida. Pode ser café, por exemplo, ou um chá, mas assim o queijo, o requeijão, a manteiga e etc., os adereços, se diz tchau, é pão seco e algum líquido. E esta quantidade, esta pequena refeição é chamada parva em nossa língua, porque ela é pequena mesmo. Uma pequena refeiçãozinha que é o café da manhã com muitas aspas. Porque pode ser que não tenha café e seja só um pão, um pouquinho de água, que é quem quiser, e conforme for a sua devoção. E a Santa Igreja diz que não pode passar de aproximadamente 56 gramas. Não precisa pôr uma balança nas suas mesas, hein? Nós não somos nem fariseus, nem saduceus. O que a gente calcula? 2 pães franceses, mais ou menos. Isso já é, para quem, é um alívio tremendo, hein? Mas a Igreja permite, não é mandado, 56 gramas. E à noite, se esta alma penitente for fazer sua refeição principal, ela pode fazer o que se chama consoada, que é uma refeiçãozinha um pouquinho melhor do que o que foi o café da manhã. E aí permite-se comer aproximadamente 227 gramas, mais ou menos. Mas em todo caso vai ser a terça parte, nem a terça parte praticamente da refeição inteira, é pouquíssimo. Mas a Igreja permite, a Igreja não manda. A respeito disso, nós temos cartas papais que mesmo com essas dispensas, ensinando, e vamos ver mais tarde sobre o tema, a importância de fazer com rigor, porque esta mitigação é para que os homens não pequem e façam alguma coisa, mas só que não é para ficar nisso. Nós podemos fazer mais rigoroso, nós vamos fazer mais rigoroso. Se nós não pudermos, nós temos que ser humildes, reconhecer nossas limitações e aplicamos esta parte mais mitigada. Agora, nos tempos atuais, nós não precisamos de que um anjo venha do céu e muito menos que esperar uma bula papal nos impelindo ao rigor, porque isso não haverá. E ainda basta olhar para o redor de nós, dos nossos, tanta gente indo para o inferno, tantos pecados, quer pessoais, quer da sociedade, e então nós vemos que a necessidade da penitência é tal que nós vamos apertar nossos cintos, hein? É o mínimo de zelo pela glória de Deus. Então ficar com a lei universal não é só conveniente, é uma necessidade. Agora vamos ver o indulto para o Brasil, porque mesmo com essa mitigação,
universal, que acabo de lhes explicar, o Brasil, por ser muito mais débil e frágil, a Santa Igreja mitigou muitíssimo. E vamos ver em que consiste. Até o Papa Pio XII, que descanse em paz, foi dado para o Brasil um indulto, e ele era renovado, em realidade foi dado por São Pio X, que ele mandou São Pio X que se renovasse a cada, não me lembro com precisão, mas entre 12 e 13 anos o Papa tinha que renovar. Verdade que Pio XII já morreu um pouquinho mais de 13 anos. Mas é a última lei sadia, que não tem detrimento do bem das almas, e ele buscava o bem comum, e então nós nos fiamos dessa última lei sensata, santa, dada para o Brasil. O que então o Papa Pio XII restringiu ao mínimo para este país? O seguinte: jejuns, quartas-feiras e sextas-feiras da Quaresma. Jejum. Agora, na sexta-feira da Quaresma, é jejum e abstinência. E as nossas quartas-feiras, somente jejum. Depois, quinta-feira santa e sexta-feira santa é jejum. Quinta-feira santa sem abstinência, e na sexta-feira santa, isso até o modernista ainda faz, é jejum e abstinência. E então nós temos aqui no tempo quaresmal esta mitigação para o Brasil. Agora vamos ser sinceros. O Brasil está proibido de fazer o que lhes explicava ao princípio, os 40 dias? Nunca esteve proibido. O indulto é uma indulgência do Papa para o comum dos brasileiros, mas não é uma proibição de fazer o mais rigoroso. Nós temos que saber que é a lei e a dispensa da lei com indulto papal que reduz a lei ao mínimo. Agora, quem fizer menos do que indulto se encontra em pecado. Mas, como eu lhes dizia e repito, quem fizer mais rigoroso do que a igreja pediu não ofende as leis da igreja e nem a Deus nosso Senhor. Assim que cada um, segundo as suas necessidades espirituais e dos seus, buscando o bem comum, este país jaz nas garras de Satanás e o mundo inteiro. Então, a penitência da lei universal, e eu diria ainda um pouquinho mais rigorosa, é de suma conveniência. Por exemplo, não ofende a lei da igreja, ela não manda fazer abstinência aos 40 dias, mas se nós fizéssemos 40 dias de abstinência, seria muito bem-vindo. A carne, ademais de cara, que se encontra, pode ser uma providência para afastar esse prazer de nossas mesas, nós juntamos também com a conveniência de afastar-nos deste alimento, por razões quaresmais. Agora, no domingo, o domingo, ele não se faz jejum de modo algum. O único jejum que se faz no domingo é o jejum eucarístico para receber Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Agora, ficar o dia inteiro sem comer, afligindo sua alma com penitência aflitiva, como jejum, não se faz, porque como é um dia da ressurreição de Nosso Senhor, o nosso domingo não pode virar uma sexta-feira santa. Mas tampouco é para virar um carnaval. Tem católicos que pensam que só porque é domingo pode-se comer todas as coisas e bebedeiras. O espírito quaresmal, ele segue no domingo. A igreja domingo está de roxo. A igreja não muda as suas cores. Somente um domingo, o quarto da quaresma que fica rosáceo, aí tem flores, mas nem por isso vamos cometer a gula, porque tenho entendido que por lei de Deus Nosso Senhor, a gula é proibida todos os dias da vida. E a mortificação é o quê? É frear o ímpeto do comer com excesso e beber com desatino. Então, no domingo, pode-se fazer mortificação? Deve, porque se não se mortifica no comer e no beber no domingo, se comete gula. Então, nós podemos comer à saciedade, vamos almoçar, jantar, tomar café da manhã e da tarde, claro, são o costume do lugar, mas agora vamos cometer gula? Nunca. Então, as pessoas às vezes confundem. Não pode fazer mortificação, então afrouxam-se os cintos e cometem-se os desatinos. Isso é proibido todos os dias da vida. A gula não tem lugar na vida de uma alma que teme a Deus, e nem dias de semana, nem dias de férias, nem dias de feriado, nem dia de preceito. E depois, para esclarecer uma outra dificuldade, é que nesta época nós temos duas festas imensas, grandiosas.
A festa do Senhor São José, 19 de março, e a festa da encarnação do Verbo, a Anunciação, que é dia 25 de março. São festas de classe alta, liturgicamente falando, e elas, mesmo caindo na quaresma, mesmo festa, a igreja se enfeitando de flores e cantando glória, nós seguimos com a nossa abstinência e jejum. Está no código isso. Então as senhoras e os senhores vão ver que todo mundo começa, principalmente os tradicionalistas, que não leem as coisas direito, vão tirar foto da carne que eles vão fazer na sexta-feira, no dia de São José, e vão postar nos seus status, ali, bom, aquilo dali é uma infração. Porque a Santa Igreja colocou lá uma nota bem clara que na festa do Senhor São José e da encarnação do Verbo, mesmo caindo dentro da quaresma, jejum e abstinência seguem iguais. Por quê? Porque o jejum só cede para a festa de Nosso Senhor, o domingo. Agora, na festa dos santos, o jejum e a abstinência continua. Por quê? Porque estamos nos preparando para a Páscoa da Ressurreição, e a Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor, sua paixão e morte, é muito mais importante preparar-se a ela do que a festa dos santos. Então, São José, seus devotos, podem celebrar sua festa, e devem, mas seguem o seu jejum e sua abstinência, o mesmo aos escravos de Nossa Senhora, de todos nós, graças a Deus, na festa do 25 de março, que nós celebramos com mais devoção, mas a festa no sentido litúrgico não vai tirar a aflição da nossa alma no sentido quaresmal. Uma coisa não vai contra a outra. E assim, então, nós temos a prática concretizada do jejum eclesiástico. Então, quando está no calendário jejum, é fazer o que lhes expliquei nessa manhã. Quando está a abstinência, é ficar as 24 horas de um dia sem comer carne de animais de sangue quente. Aí se inclui os embutidos também, não se come. É verdade que hoje os embutidos são mais de plástico do que de carne, mas segue-se a mesma coisa. E junto com a proibição de comer a carne, é proibido comer o caldo da carne também, quando é dia de abstinência. Não me refiro ao caldo quinor, que jogam lá na panela, que aquilo dali é a única coisa que não tem é carne ali dentro, só tem o gosto, que é feito com solda cáustica e várias coisas artificiais. Então aquilo não ofende. Se jogaram aquilo não sei aonde, não é porque tem um caldo quinor ali dentro que não vamos comer. Mas agora uma carne com molho, ou um caldo forte, que tenha uns carne, alguns ossos, um tutano lá dentro, não podemos. Não podemos porque não é só mastigar a carne, mas se alimentar com a substância da carne também, um caldo forte, por exemplo. E assim então, queridas almas, queridos fiéis, nós temos esta prática que ela foi absolutamente destruída pelo modernismo. Eles reduziram, em realidade não nos importa que isso é um problema realmente deles, mas afeta a todos, reduziram a 2 dias por ano. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E mesmo assim, o comum dos modernistas não fazem isso, pelo incrível que pareça. 2 dias. Se com 40 dias e muito mais, porque nós temos têmporas e vigílias de festas de Maria Santíssima e de santos também, o Nosso Senhor, que se faz jejum, e com 40 dias o mundo já não andava bem, imagine fazendo 2 vezes por ano. Aí se entende que o diabo tem todo o território livre, almas bem gordas para ele devorar, porque realmente é somente a penitência que pode deter a ação desse infeliz e fazer com que o reino da graça de Deus flua num território arado pelo arado da penitência. Então sejamos generosos. Lhes dizia que todos nós temos que fazer alguma coisa, então cada um olhe para si. Tem uns que têm dificuldades enquanto à saúde, mas mesmo nas nossas enfermidades nós podemos nos privar de muitas coisas, principalmente às vezes obedecer o que os mesmos médicos nos querem privar. Às vezes são excesso de açúcar, não vai fazer mal para ninguém, hein? Depois muita farinha, todo se enche, porque essas coisas são muito prazerosas, elas não alimentam nada, e depois de 2 horas quem se encheu de massas e açúcar está morrendo de fome. Aí cria o vício de se encher de bobagens e de comer muitas vezes, e ao mesmo tempo desnutrido. Este é o caso do homem moderno. Então a Santa Igreja nos coloca, ademais de uma sanidade espiritual,
esta prática também regula o nosso organismo. O homem moderno está gordo. Todos têm uns pneus a mais, hein? Raríssimos que estão, não sei, raquíticos ou anêmicos. Anêmicos em praticamente todos, porque são chamados gordos magros. Mas agora, todos hoje morrem, em sua grande maioria, por enfermidades causadas pelo excesso de comer e de beber. Então, a penitência ela é necessária, inclusive num sentido mais natural, que é ter uma vida normal, com o mínimo de saúde para seguir o amanhã, se Deus permitir. Então, queridas almas, vamos ser generosos, nos coloquemos na presença de Deus, cada um sabe as suas limitações, respeitar as limitações é o mínimo de sensatez. Agora, não fazer nada é ser insensato e querer ir contra Deus ou chegar até Deus de mãos vazias e com nossos excessos de mesa, de comendo demais, bebendo demais, ninguém entra no reino dos céus. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, a graça de levar a sério nossa quaresma. Aí não importa o que dizem outros calendários, porque outros calendários seguem outras leis modernosas, modernistas, tendenciosas. Isso é um problema de cada um segue o que acha que é melhor e Deus tem a piedade de cada um, mas entre nós é esta a prática. O indulto dado por Pio XII, o mínimo, mas eu os alento, como ministro de Deus, a fazerem o que está na lei universal, os 40 dias de jejum, salvo os domingos, e na medida do possível, abster-se de carne e muito mais coisas, porque quanto mais penitência, mais méritos. Que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça. Para isso devemos nos aliar aos santos penitentes, São João Batista, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona, tantos santos, hein? São Francisco, que também foi grande penitente, todos os santos em realidade. E quando bater a fome é bom ler, tem tantos escritos ascéticos sobre o jejum, isso aumenta mais a devoção, e não vamos deixar que a mesa vença a nossa alma e se converta, como diz o Salmo, em um laço que nos arraste para o inferno. Não, vamos fazer da nossa mesa um altar, onde nós ali subimos, mas sempre oferecemos a Deus um sacrifício. Hoje o do jejum, amanhã o da abstinência e sempre o sacrifício da mortificação. Repito, isso é importante. Nunca está permitida a gula, nunca. Então a prática de moderar o comer e o beber é permitido todos os dias, é necessário todos os dias da nossa vida. Então que os santos penitentes tenham compaixão de nós e roguem por nós e nos alente a fazer uma penitência agradável aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.